gente. Bom dia de novo. Ontem foi boa tarde, hoje é bom dia. Bom dia a todos e a todas. Eu, como sempre, gostaria de saber de onde vocês falam, qual o curso que vocês fazem, tá bom? Coloque no bate-papo, por favor, qual é o curso e a cidade onde vocês falam, que aí me ajuda a conversar melhor com vocês, tá bom? Então, nessas mais ou menos 2 horas, a gente vai continuar o nosso mini curso sobre produção de artigos científicos. Então, gente, ontem nós falamos sobre... A gente tem esse material que foi produzido ao decorrer do curso de ontem, tá? Eu apresentei para vocês dois artigos, um da área de enfermagem e outro da área de administração. Hoje, eu vou mostrar para vocês mais dois artigos, tá? O da área de enfermagem ontem era nas normas Vancouver e o de administração era nas normas APA, tá? Para quem quiser informações sobre cursos nesses formatos, Vancouver, APA e ABNT, depois vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp e pelo e-mail que eu deixei no início da apresentação. Depois eu mando no bate-papo novamente esses canais, ok? Então, nós temos aqui, a gente vai começar mostrando um artigo na área de educação. Eu vou parar aqui essa apresentação e ir lá para a área de educação. Tá? Um artigo da Revista Brasileira de Educação. Então, deixa eu ver aqui quem é que está falando sobre... Ops. Bom, doutorado em Estudos da Linguagem, o Marinaldo, Letras Maranhão, Letras Paraíba, Letras Ciências da Natureza, Piauí, Letras Caruaru, Pernambuco, muita gente de letras, né, e pedagogia também. Ontem nós tínhamos um grupo mais variado de cursos, hoje já está mais centrado em letras e pedagogia, tem o pessoal das ciências da natureza. Então, gente, esse artigo aqui é da Revista Brasileira de Educação. Então, aqui você já vê uma coisa diferente, vocês vão encontrar muito o DOI, tá? O que seria o DOI? O DOI, algumas pessoas colocam o DOI como um tipo de CPF. Aqui no Brasil, nós temos um documento chamado CPF, Cadastro de Pessoa Física, que ele é único. Então, por exemplo, meu CPF é único, o CPF do Isaías é único, o CPF, deixa eu ver quem está mais na sala, da Carleandra é único, então não tem mudança. Então, o DOI, ele é um código, é um endereço eletrônico, que é único para um determinado artigo científico. Ele também é usado para livro, capítulo de livro, você pode encontrar livros, né, que tem um DOI para o livro. O DOI pode ser gerado para um capítulo daquele livro, cada capítulo de um livro tem um DOI, ou um artigo científico. Então, por exemplo, nessa revista de educação, na Revista Brasileira de Educação, você percebe aí que tem um DOI bem aqui, ó, tá? Endereço eletrônico, que é o DOI. Então, essa numeração aqui, esse DOI é único, é para este artigo, ok? Então, tudo é código, né? Se você for perceber. Por exemplo, eu falei ontem do ORCID, ou do ORCID. Então, cada pesquisador tem o seu ORCID, é único. Artigo científico. Algumas revistas já começam, a maioria das revistas hoje, elas trabalham com DOI. Então, cada artigo tem um DOI. Aqui, no caso, esse artigo, Estresse em Universitários, conhecendo o efeito das atividades remotas no cotidiano pandêmico, é assinado por 6 pesquisadores: Leogildo Alves Freire, Sheila Cristine Santos Fernandes, Angélica Maria Ferreira de Melo Castro, Leonita Chagas de Oliveira, Luan Felipe Freire Torres e Eduardo Feitosa Santos. E aí você percebe um desenho aqui ao lado dos nomes, que é o ID, que seria o ORCID. Ó. Quando a gente coloca, é porque não está... Deixa eu ver se aparece, Renato. Não aparece aí na tela de vocês, mas quando eu coloco o cursor em cima desse ID, aparece o
o endereço do ORCID, tá? Então, como já nós vimos, toda vez que nós temos um título, aqui nessa revista o título não aparece em língua estrangeira, apenas o título em português e vem o resumo, tá? Diferente das áreas de administração e ciências da saúde, o resumo na área de educação ou na área de linguística, muitas vezes, ele não tem aquela divisão, resumo, introdução, objetivo, metodologia, algo do tipo. Você percebe aí que é um resumo sem divisórias, sem divisórias, ok? E nós temos as palavras-chave separadas por ponto e vírgula. Nesse caso aqui, ela seguiu ao que a BNT pede, tá? E aqui, ó, diferente de outras revistas, que o título em língua estrangeira vem debaixo do título em português, nesse caso aqui nós temos uma revista que o título vem depois, juntamente com o resumo em língua estrangeira, tá? E as palavras-chave. E depois vem o resumo e o título e as palavras-chave em espanhol. Gente, é muito importante. No processo de envio do artigo, as revistas perguntam, muitas vezes, quando o artigo é aprovado, se o autor pode ou pretende apresentar o texto em outra língua. Então, por exemplo, quando você pega uma revista de Qualis A1, você pode encontrar uma, uma orientação. Só um minutinho, gente, um probleminha aqui, rapidinho, já volto, tá? Só um minutinho, gente, ele já volta. Aí, Questão de segundos. Então, gente, o que acontece é o seguinte, quando uma revista pede, ela pode entrar em contato e o pesquisador pode escrever o seu trabalho em outra língua. Então, por exemplo, você submete o trabalho em português e a revista publica esse trabalho em inglês e espanhol. Então, às vezes, ela solicita, depois da aprovação do artigo, o texto em outra língua, tá bom? Então, voltando aqui, tá? Então, você tem a introdução, como sempre. Sempre a gente tem a introdução. E desculpa pela rinitezinha de sábado pela manhã. Nós temos a introdução, como vocês percebem, nesse artigo. Ó, geralmente o artigo vem com a revista coloca o código dela, né, a apresentação da Revista Brasileira de Educação, volume 28, página, com código numérico e o ano de publicação, 2023. Depois da introdução, o que é curioso dessa introdução é que ela faz muita citação indireta. Vocês percebem aqui que a revista, no caso desse artigo, você tem aqui a indicação dos autores indiretamente. Então, numa introdução, é possível tranquilamente você fazer citações indiretas. Agora, citação direta, evita-se. Citação direta a gente deixa mais para conceitos, definições, tá? E uma coisa que é curioso também é o seguinte, dependendo do tipo de revista, você pode, na introdução, como a gente já falou, deixar a justificativa, o objetivo geral, diretamente na introdução. Não precisa fazer uma sessão só para objetivo, só para justificativa. Você pode colocar juntamente na introdução. Perceba aqui que essa publicação é de uma revista de educação e ela não trabalha com, não apresenta nesse artigo procedimentos metodológicos, nem metodologia. Ela trabalha o quê? Ela indica método, ok? Então, e aqui vai mostrando, né, os participantes, os instrumentos de pesquisa, os procedimentos, análise de dados, no caso do método, e depois vem os resultados, certo? Bom, essa revista, pelo que eu percebi, ela não segue a BNT, ela segue a APA. A diferença, por exemplo, mas a APA é o quê? A APA é uma norma internacional, então muitas revistas brasileiras, elas acabam tendo uma mais internacional, tá? E nesse aspecto internacional, ela acaba usando norma de outra internacional, no caso a APA, e se poder ciência biomédica de Vancouver.
Agora, gente, qual a importância de conhecer a norma? É o seguinte, a norma, ela não é uma lei. Então, você não é obrigado, a revista não é obrigada a seguir a risca. Só que quando você conhece a norma de um modo geral, quando você vai mandar seu trabalho, pode haver alguma alteração, por exemplo, no caso da BNT, não indica-se o tipo de fonte. Quando a gente fala Times ou Arial, isso é uma orientação das universidades. A ABNT ela não fala sobre o tipo de fonte. A APA ela indica tipos de fonte. Por exemplo, na APA eles pedem Arial, Times, não é? É uma fonte em cada texto, a gente. Vamos colocar tudo no texto só, não é isso? Então você pode ter seu texto, no caso da APA, Arial, Times, Calibre, Calibre, Taoma. Tem outras duas fontes que eu não conheço, não lembro o nome agora. São 6 fontes que a APA sugere. Ela não diz que tem que ser, ela sugere 6 tipos de fontes para você utilizar no seu texto. Tá? Eu, particularmente, quando escrevo o meu trabalho, só para mim, nos meus estudos, eu utilizo uma fonte e uma cor de fonte muito própria, muito minha. Tá? Então, não, apesar de saber que eu tenho que ser uma determinada fonte, quando eu mando meu trabalho para minha orientadora, para um programa de pós-graduação, para algum evento, a gente precisa saber exatamente como funciona isso, para não achar que eu acho bonita a fonte Candara e eu mando o trabalho com a fonte Candara. Não. A gente precisa conhecer as normas da revista. Tá? Então, continuando aqui, a gente tem a parte de resultados, discussão provavelmente está junto, vem depois, discussão, e a gente não vai entrar muito na parte de escrita acadêmica, porque escrita acadêmica é um processo mais amplo, tá? Então, continuando aqui, nós temos essa parte, tá? De considerações e considerações, no caso dos resultados de discussão. Tá? Então, continuando, e aí o que acontece? Depois das discussões, dos resultados, tem as referências. Aqui o que é curioso é o seguinte, a autora, no caso os autores, eles não fizeram uma sessão de considerações finais, eles apresentaram uma discussão, discussão. E depois da discussão, nós temos... depois da discussão, nós temos o quê? As considerações finais, tá? E nessas considerações finais, nós temos está muito baixo o áudio. Tentem aumentar o volume de vocês, porque eu usei essa mesma altura ontem, né, esse mesmo volume, e conseguiu a gente conversar. Tá? Então, no caso das referências, o que acontece? Eu já vou até me adiantar. Está falhando porque tem uma pessoa me ligando e eu já avisei para essa pessoa que eu estou em aula e acho que a pessoa não sei se ela entende português escrito. Enfim, eu estou usando o smartphone por aqui. Talvez ela não entenda português escrito, só falado. Então, gente, olha só, uma informação muito importante e que é, assim, muito comum do trabalho voltar, o artigo científico, que é a referência. Então, por exemplo, toda vez que você citou um autor, você precisa ter muito cuidado com essa fonte. O que eu quero dizer? Se você citou determinado autor, você tem que referenciar esse autor. Então, por exemplo, você coloca lá a Costa 2012. Você tem que colocar essa referência. Mas às vezes, por exemplo, você manda para o revisor e pede para o revisor procurar a referência. Não, é obrigação do pesquisador saber exatamente, ter a sua referência no seu material. E aí vem uma dica, tá, gente? Muito importante. O uso de... Se você não consegue fazer isso de modo manual, existem os gerenciadores de referência. O que são os gerenciadores? A gente vai lá para o Word para a gente anotar isso aí, tá bom? Só um minuto.
Então, vamos a algumas dicas agora só. A gente vai colocar aqui na parte de um trechinho aqui, tá? Então, vamos a algumas dicas para a produção do artigo científico. Tá? Primeira coisa, ter o hábito de ler artigo científico. Tá? Então, o que acontece? Por exemplo, aquilo que eu falei no início do curso ontem, quando nós somos leitores, nós temos a ter uma noção, uma visão, uma ideia, uma experiência sobre o texto acadêmico. Então, por exemplo, quando você começa a ler os textos da sua área, começa a ter o hábito de consultar determinada revista, quando você for enviar o seu trabalho, você já tem uma ideia de como ele deve ser formatado, qual o estilo de escrita. Então, é muito importante, antes de ser escritor, ser leitor. E aí você consegue fazer um trabalho de modo adequado. Então, ter o hábito de ler artigo científico. Tá? Fazer cursos de escrita acadêmica. Fazer cursos de escrita acadêmica. E também ter acesso, né, saber a funcionalidade de gerenciadores de referência. O que são esses gerenciadores de referência, gente? Vocês já ouviram falar deles? Conta aí no bate-papo. Já ouviram falar dos gerenciadores de referência? Não? O Felipe Caia disse que sim. Então, uma boa parte de vocês ainda não conhece, né? Os gerenciadores de referência são programas de computador, né? São softwares que você pode utilizar fazendo uma base de dados. Você baixa o aplicativo no seu computador, tá? Por exemplo, Mendeley não tem para smartphone, senão para memória, tá? Não sei, não tenho bem certeza. Mas você baixa no seu computador esse programa e ele basicamente gera uma biblioteca, tá? Então, por exemplo, você pega um artigo, ele automaticamente vai organizando. Tem para Android. Obrigado, Vitória. A Vitória informou aqui para a gente que o Mendeley tem para Android. Então, ele vai organizando uma biblioteca. Então, nessa biblioteca, você pode gerar as citações, as referências, algo muito automático. Então, a vantagem dos gerenciadores de referência é que você não precisa conferir manualmente as referências e as citações. Tá? E aí nós temos, por exemplo, o Mendeley, que é o mais famoso, o Zotero, o Ednote e são 4. Eu não lembro agora o outro. Zotero, Ednote, Mendeley. Eu não lembro agora os outros que tem, mas tem vários, por sinal. Mas um dos mais usados é o Mendeley, o Zotero, o Ednote, tá? A Vitória comentou aqui, tem o Mendeley, mas não conhecia como chama esse serviço. A gente chama de gerenciadores de referência. Agora, tem uma diferença, tá, gente, entre gerenciadores de referência e construtores de referência. Os construtores de referência são sites onde você lança os dados e ele gera referência para você. Os construtores de referência, eles são apenas para gerar referência. Os gerenciadores de referência, eles não apenas geram as referências, mas eles também te ajudam na citação e te ajudam numa biblioteca virtual, ok? Então, por exemplo, o Mendeley é um gerenciador de referência, um programa onde você vai gerenciar as suas referências e citações. No caso do More, né, do lado de Santa Catarina, eu até colocar aqui, ele apenas gera as referências. Então, ele é um construtor de referência que está no site, nesse site que eu estou escrevendo aqui para vocês. Tá? Como é que funciona? Você lança os dados nesse site e ele gera como deve ser. Por exemplo, eu coloco dados de um artigo científico. Ele vai gerar referência de artigo científico. Eu coloco dados de uma dissertação ou de uma tese. Ele coloca lá, ele gera uma referência de uma tese, de uma citação, de uma dissertação, desculpa, de uma dissertação. Ok? Então, a diferença é essa. Os construtores de referência geralmente são sites onde você lança dados para gerar referência e os gerenciadores de referência são programas como o Mendeley, Zotero e Ednote, que você gera referências, gera
citações, ajuda nas citações, tá bom? Então, é muito importante isso, tá? Agora, claro, ter cuidado com o uso e, como é que a gente pode falar? Ter cuidado com o uso de fontes, ter cuidado com a acessibilidade de fontes. O que eu quero dizer com ter cuidado com o uso de fontes? É saber exatamente quais são os materiais que você citou e referenciou. Então, o que acontece, por exemplo, é que esse cuidado com a fonte é muito importante, gente, porque senão você pode colocar uma informação que pode gerar plágio. Então, se você pegou um trecho de um livro, ele tem que ser citado diretamente. Ah, eu peguei um trecho. Quem é o autor? Qual foi o ano? Qual é a página? Cadê a referência? Ok? Senão isso vai gerar plágio e vai ser indicado no programa de antiplágio, tá? E ter esse cuidado com a acessibilidade de fontes é saber exatamente onde você tem essas fontes. Por exemplo, eu peguei um artigo da internet, tá, e aí? De onde você tirou? Eu peguei de um site qualquer. Não pode, tem que ser um artigo acadêmico. Por exemplo, você consultar a Wikipédia, você consultar um blog, você consultar um jornal, bacana, legal, te ajuda a entender uma problemática. Só que essa literatura, ela não é uma literatura científica. Uma literatura científica está nos bancos de dados, nos repositórios. O que são repositórios? São sites de universidades, institutos federais, por exemplo, que você pode encontrar a produção daquela instituição. Então, por exemplo, a Biblioteca de Dissertações e Teses da UNB, a Biblioteca de Dissertações e Teses da USP, a Biblioteca de Dissertações e Teses da UFP, são repositórios, tá? Tem a biblioteca, além disso, tem também, por exemplo, a UFPA, por exemplo, tem uma página que é Livro Aberto, o nome. A USP, por exemplo, tem o Livro Aberto. Então, as universidades têm essas páginas de livro aberto, são os repositórios. Isso é literatura científica. Também tem os portais, né? Os portais de revistas acadêmicas, como no caso Cielo, sei lá, tem Scopus, tem várias outras locais onde você pode encontrar. Então, por exemplo, Wikipédia, eu não vou dizer que Wikipédia não é legal, eu vou dizer que tem que ter um pouco de cuidado, porque a fonte ela não é segura. Qualquer pessoa pode chegar na Wikipédia e colocar uma informação lá. Tem que saber exatamente, por exemplo, uma revista acadêmica, para um artigo ser publicado, ele passa pela avaliação de especialistas. Não é aquela coisa do tipo, eu mandei um artigo, amanhã ele vai estar aceito, ele vai ser publicado. Não é isso. Ele vai passar por uma revisão, ele vai passar por uma avaliação e depois, se tudo der certo, ele vai ser publicado. Então, da produção desse artigo até a publicação dele é um longo processo. A gente tem muita pressa, mas a gente tem que entender que é um longo processo. E esse processo, ele começa com a pesquisa. Então, o artigo científico, ele é produto de uma pesquisa. Só que ele não é publicado assim, de modo, tudo bem. E a fonte é muito importante, você saber exatamente qual a fonte que você utilizou e onde ela está. Esse onde ela está, que esse item, ter cuidado com a acessibilidade de fontes, é saber qual o endereço eletrônico onde está esse artigo, por exemplo, e onde eu coloquei esse artigo. Eu tenho uma pasta lá, a Vitória trabalha com o Mendeley, ela vai saber. O Mendeley, ele gera uma biblioteca, e nessa biblioteca que você vai ter lá no seu computador, e você vai encontrar os artigos que você vem trabalhando. Agora tem um detalhe, gente. A gama de literatura que você estuda, nem sempre ela vai estar presente no seu trabalho. Às vezes você leu, fichou, resenhou 50 artigos, mas no seu trabalho você cita apenas 20, por exemplo. Tá? E é interessante falar sobre isso, gente, porque, por exemplo, tem revistas que elas obrigam, esse é o termo, tá? Desculpa, gente. Tem umas revistas que elas obrigam
o autor ou os autores a apresentar, no mínimo, 20 referências no seu trabalho. Tá? Então, fiquem atentos a isso. Às vezes, o aluno escreve o trabalho, está com 5 referências, está ótimo, está legal, está bacana. Eu acho um pouco difícil um trabalho com 5 referências, mas vamos chutar, né? E ele manda para a revista, e a revista devolve o trabalho, dizendo, olha, você precisa ter no mínimo 20 referências. E os autores vão se desdobrar com essas referências, eles precisam mostrar essa literatura, essa quantidade. Isso é uma dica. A outra dica, tá? Colocar aqui, verificar a quantidade adequada de autores citados, referenciados, tá? E você pode perguntar a si mesmo, professor, é obrigatório 20 autores? Não, não existe norma, não existe lei. O que existe é que tem algumas revistas que elas pedem isso, outras não, tá? É importante também, trabalhar com literatura atualizada. Então, gente, literatura atualizada não é que você vai abandonar os clássicos, não é isso, tá? Não é isso. O que acontece é o seguinte, as pesquisas, principalmente na área de biomédica, até na área de linguística mesmo, eles pedem uma discussão mais atualizada. Então, nessas discussões, o que eu sugiro? Tá? Essa é uma sugestão metodológica. Se faz uma revisão bibliográfica. O que é uma revisão bibliográfica? Você definiu termos, tá? Você definiu termos, que são as palavras-chave ou descritores, para buscar a literatura sistemática, ok? Não exatamente revisão sistemática. Revisão sistemática ela é um procedimento que requer 2 pesquisadores, critérios de inclusão, exclusão, é uma coisa mais complicada, mais complexa. Você definiu palavras-chave descritores e vai buscar na base de dados o que tem sido discutido nos últimos 5 anos, que é o estado da arte. E aí você vai selecionar os artigos para aquela sua discussão, para a sua pesquisa. Nesses artigos, é interessante que você procure saber quais são os autores de base desses artigos. E aí você vai encontrar os clássicos, que são os clássicos, são aquelas discussões que elas superam esse período de 5 anos, supera uma gama, né, um intervalo de tempo considerável. E aí tem uma informação curiosa, eu não sei dizer exatamente o título do artigo, gente, mas um site da Universidade de Londres, se não me falha a memória, informou uma coisa bastante curiosa. Existe muita essa orientação. Procure literatura dos últimos 5 anos. Procure ler artigo dos últimos 5 anos. E é uma revista, eu não lembro o nome, eu vou procurar depois e mandar para vocês, ela chegou à seguinte conclusão, que um dos artigos na área de biomédica, na área de biologia, mais citados foi publicado em 1954. Curioso, né? Desculpa, a gente fala muito que precisa publicar, mas às vezes nós temos artigos publicados há muito mais tempo que se mantém atual, que se mantém claro, que se mantém objetivo. Então, muito cuidado com essa definição de 5 anos, porque às vezes o próprio orientador de vocês pode indicar um artigo que ele foi publicado há 20 anos, há 30 anos, e continua atual. Isso que a gente chama de clássico. O clássico ele não perde, né? Ele não perde o teor, o valor, não querendo dizer que os artigos perdem, não é isso. É porque às vezes você publica um artigo em que, para ele ter vez e voz hoje, ele precisa ser atualizado. Então, por exemplo, você pode ter um artigo que você publicou há 10 anos atrás e que hoje ele não ele precisa passar por uma atualização, enquanto outros não precisam. Então, muito cuidado quando a gente fala que é preciso artigo publicado nos últimos 5 anos para nossas pesquisas. Perguntas, dúvidas? Vamos lá. A Vitória pergunta se o trabalho tem que ter esse equilíbrio entre clássicos e atuais.
Não necessariamente. Às vezes você pode usar somente os atuais. Porém, os atuais, eles te levam a encontrar os clássicos. O Carlos Eduardo levantou a mão. Pode falar, Carlos. Fique à vontade. Bom dia, professor. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de mencionar a minha experiência em relação a isso. Eu estou aqui com Sim. os meus alunos do curso de escrita acadêmica do Núcleo de Línguas da UEMA e eu mencionei com eles sobre essa questão. Então, existem culturas disciplinares que são diferentes. A gente tem o curso de Química, por exemplo, em que, se o aluno não apresentar majoritariamente artigos dos últimos 3, 5 anos, a banca desconsidera em grande parte esse trabalho. Então, ele volta e ele precisa atualizar todas essas referências. Já na nossa cultura de ciências humanas e de letras, por exemplo, a gente pode ter referências muito maiores de livros, por exemplo, e de artigos que talvez sejam clássicos. Então, acredito que essa questão da referência também está ligado muito às culturas disciplinares de determinados cursos e de áreas do conhecimento. Mas isso, a gente falou sobre isso, na verdade, eu falei muito rápido e foi bom você ter lembrado. A metodologia da pesquisa, né, o fazer pesquisa, ele não é único. Ele não é único. Eu sempre falo que é como se fosse uma mandala, tá? Você tem ali as orientações gerais da metodologia da pesquisa, e conforme você vai saindo desse núcleo, desse centro, se eu for para a psicologia, a metodologia, o desenvolvimento da pesquisa, o âmbito referencial é diferente do de letras. Então, você citou um caso bem interessante. Por exemplo, um trabalho no curso de letras, você encontra tranquilamente livro. Mas um trabalho na fisioterapia, por exemplo, muito raro. Muito raro. Por quê? A literatura nessa área, que eu estou dando como exemplo, a fisioterapia, é basicamente periódica, basicamente artigo. Então, por exemplo, é muito mais fácil você encontrar um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado na fisioterapia, com mais de 90% de artigos, do que livros. Assim. Em linguística, já é o contrário, em literatura, já é o contrário. Você tem uma gama de livros. Bem que, ultimamente, a gente percebe que existe um certo... os artigos científicos eles começam a aparecer mais nas publicações na área de ciências sociais, mas continua, assim, a cultura do livro. Né? E bem lembrado isso que o Carlos Eduardo falou, que é justamente a gente não pode generalizar. Por exemplo, quando eu falo para vocês, todo trabalho acadêmico tem que ter citação direta. Não. Existem algumas áreas que as citações diretas são bastante presentes, como as ciências sociais, as ciências humanas. Existem algumas áreas que elas são evitadas radicalmente e até proibidas, como é o caso das biomédicas e das engenharias. Tanto é que nas biomédicas nós utilizamos a norma Vancouver. Essa norma, só para você ter uma ideia, a norma Vancouver ela não tem orientação para citação direta. Ela não fala nada sobre citação direta. É uma norma, o manual dela, eu tenho até aqui, ele não é traduzido para outra língua, é só em inglês, são 2.000 páginas de orientações metodológicas e normativas, e não fala nada de citação direta. É curioso, né? Então, isso é bem lembrado que o Carlos Eduardo falou. Então, quando a gente fala de referência, a gente tem que ter muito cuidado com a área de onde estou falando. Tá? Então, por exemplo, ele deu o exemplo da química, das engenharias, literatura atualizada. Na linguística, não necessariamente. Você pode fazer literatura atualizada, mas também literatura clássica, científica clássica. Por exemplo, na linguística, Saussure, Benveniste, Labov, são autores clássicos. Lá nos anos 1916, por exemplo, Saussure, Labov, lá pelos anos 1950. Então, a gente tem que ter esse cuidado de onde eu estou. Aí, justamente, essa fala do Carlos Eduardo e a minha agora, que casa com aquela ideia de leia artigo científico. Se você lê o seu artigo científico da sua área, né, os artigos científicos, você vai começar a entender
como eles se organizam, quais são os autores mais utilizados, como é o procedimento metodológico desse artigo científico. Tá? E é muito importante esse tipo de orientação. Então, respondendo à pergunta da Vitória Rodrigues, não é um equilíbrio. Dependendo da área, você trabalha mais com artigos ou você trabalha com artigos e encontra livros, tá? Livros, outros materiais científicos. Tá? O Felipe Cauã, acho tão legal o nome dele, da gente falar, Felipe Cauã. Penso que isso é uma coisa muito brasileira. Quando eu leio os artigos, por exemplo, dos Estados Unidos, eles viram vários artigos com mais de 5 anos. Sim, sim. É algo que a gente percebe, a cultura acadêmica brasileira é um mosaico, na verdade, né? Quando a gente fala de cultura acadêmica brasileira, ela não é única, como nós acabamos de falar, né? Na química de um modo, na engenharia civil é de outro, na ciência política é de outra forma, então a gente deve considerar também a área onde a gente pesquisa, ok? Perguntas? Não? É importante considerar a cultura acadêmica da área onde atuamos, tá? Bem lembrado o que foi falado pelo Carlos Eduardo, certo? Então, depois disso, nós vamos voltar aqui. Nós falamos antes sobre introdução, né? A gente está falando sobre a parte, voltando agora para o artigo científico, nós vamos falar agora sobre o textual. Nós falamos antes sobre o pré-textual, que vai do título de um artigo, que é obrigatório, subtítulo não é obrigatório, resumo, palavra-chave, até as palavras-chave. Tá? Diferente de monografia, artigo científico não tem capa, não tem sumário, não tem folha de rosto. O artigo científico, como vocês viram há pouco, ele é direto. Título, subtítulo, se houver, autores. Okay? Bem lembrado uma coisa, gente. Como é que a gente pode definir os autores no artigo? Coloquem no bate-papo. Ou, se quiserem, use o áudio. Vamos lá. O que vocês acham? Como é que alguém pode ser entendido como autor de um artigo? O que seria um autor de um artigo? Contem aí pra gente. Um de cada vez. Oi. Eu acho que vocês não entenderam o que eu quis dizer. Ou eu não estou sabendo me comunicar. Quem colabora com a construção do trabalho? Também. Vejam, a questão da autoria de um artigo científico ela é muito delicada. Por quê? Tem alguns autores que eles compram o artigo. Isso é antiético, né? Mas tem alguns autores que já foi comprovado que a pessoa desenvolveu o artigo e ofereceu economicamente para as pessoas, para outros pesquisadores pagarem e eles publicarem. Então, tem que ter muito cuidado. Então, assim, olha só. Eu me junto, não sei se é assim que a gente fala, mas vamos lá. Colaboro com outro colega para escrever um artigo. Então, o autor ele é o responsável pelo artigo. Nós temos os coautores também, que são aqueles que estão trabalhando em conjunto com o autor principal. Agora tem um detalhe, gente. Por exemplo, eu não sei fazer gráfico, eu não sei trabalhar com tabela. O que eu faço? Eu solicito alguém para me auxiliar. Dependendo do comportamento da ação dessa pessoa, essa pessoa pode ser um coautor ou essa pessoa pode ser um colaborador. Colaborador não é autor, tá, gente? Então, por exemplo, eu não sei fazer gráfico, mas eu preciso do gráfico para a minha pesquisa. Aí, o que eu faço? Eu faço meu trabalho e solicito a um revisor, a uma empresa, fazer os gráficos. Essa empresa vai ser o colaborador e eu coloco como nota de rodapé. Agradeço o serviço da empresa X pela elaboração dos gráficos. Então, isso é o colaborador. O autor é aquele que é responsável pelo trabalho. E essa responsabilidade passa pelo quê? Pelo que a Carliandra falou. É aquele que escreve, que pesquisa, que divulga o resultado da pesquisa. Tá? Então, Vitória, isso acontece em algumas áreas, vou citar quais são as áreas, mas eu já vi casos, tá?
Eu já vi casos de pesquisadores que eles, assim, eu tenho um trabalho aqui, eu fiz esse artigo e eu quero saber se tem alguém interessado em ser coautor. E esse coautor acaba pagando, né? Ser coautor não é pagar um artigo. Ser coautor é trabalhar em conjunto com o autor. Isso é coautor, tá? Ontem, por exemplo, eu recebi uma mensagem muito chata, né? Quando a gravação vai ser editada, e aí corta essa parte lá que eu vou falar para vocês. Ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando assim mesmo: quanto você cobra para escrever um artigo científico para mim? Tem pessoas que fazem, tá, gente, artigo científico, escrevem artigo científico e vendem. Eu não acho ético. Eu sei que nós precisamos de recursos financeiros, eu sei que isso faz bem, a gente precisa, né, pagar a viagem para Paris, pagar a viagem para Dubai, né, visitar a Serra da Capivara no Piauí, ir ao Festival de Parintins no Amazonas, ir ao Círio de Belém do Pará, ao Círio de Nazaré, lá na minha terra. A gente precisa disso, comprar isso, Vitória, adoro vinho, almoço e janto só com vinho. Né? Estudei para isso, para almoçar e jantar só com vinho. Só com vinho não, acompanhado de vinho. Mas, quando o trabalho é como filho, gente. Por exemplo, quando você adota uma criança, aquela criança é seu filho. Não é filho, eu não vou emprestar meu filho para outra pessoa. Uma criança adotada é meu filho. Uma criança biologicamente meu filho é meu filho. Quando eu escrevo um trabalho para outra pessoa, desculpa a expressão, eu não vou nem dizer que é prostituição acadêmica, porque por respeito às prostitutas. Mas é uma coisa assim que é muito estranho para mim. Eu sei que é difícil. Tanto é que vocês estão aqui um sábado pela manhã, vocês poderiam estar dormindo, né? Vendo Netflix. Não, vocês estão aqui se esforçando para entender como é que funciona esse processo, como é que a gente faz um artigo científico, né? Eu sei que não tem, o que eu estou falando aqui não tem a ver exatamente com o curso, seria um curso de ética na produção acadêmica. Mas é muito estranho você escrever um artigo que é você que escreveu, mas não é seu. Né? Então, assim, pense bem, porque, sei lá, é uma assinatura de incompetência ou de desespero até. Assim, eu não vou entrar muito no mérito, porque pode parecer um discurso moralista, mas a gente deve pensar exatamente o que eu quero com isso, que profissional eu sou. O meu companheiro, o meu marido, ele é acadêmico de letras, e a turma dele sabe que eu sou professor universitário. E muita gente pergunta assim, ele te ajuda no trabalho, ele faz seus trabalhos. Não. O máximo que eu faço é ler, dizer, olha, tem um equívoco aqui, falta uma vírgula ali, a referência é assim, formato, porque não há nada de antiético formatar um trabalho acadêmico, mas o trabalho é dele. E é uma coisa que eu falo para ele, olha, estuda, porque o trabalho é teu, a formação é tua, então a gente tem que ter esse cuidado, tá? Tem que ter esse cuidado, porque é um trabalho nosso. Então a gente brinca aqui, né? A gente precisa de dinheiro para viajar para Paris. Só que é legal quando esse dinheiro é limpinho, né? Então, acho que o mundo já tem muita sujeira e a gente precisa evitar esse tipo de sujeira. E a gente também fala muito assim, a universidade tem que ser, temos que trabalhar contra o preconceito. Um dos lugares mais preconceituosos que eu vejo é a universidade. Então, assim, o discurso nem sempre casa com as ações. Então, a gente tem que ter as ações. Não sou santo, tá? Mas nesse ponto eu tenho que ter cuidado com o que eu faço. Tá? Todos nós temos que ter cuidado porque é o nome da gente que está em jogo. Para nós construirmos o nosso nome é muito difícil, gente. São anos de estudo, são anos de trabalho. Mas para denegrir, não. Desculpa, gente, já é para falar denegrir, não. Mas para, digamos, o nosso nome ser jogado em qualquer lugar é muito rápido. Então, dá muito trabalho de construir um nome, mas para destruir essa palavra, para destruir, é muito rápido. E as pessoas hoje, né, a gente, na verdade, quando fala pessoas, somos nós. Muitas vezes a gente não tem o cuidado, a humanidade de analisar a situação, a gente joga logo a pedra. Tá?
A Bruna colocou um comentário aqui. Agora fiquei curiosa. Como fica a situação do tradutor que é pago para traduzir o artigo? Não, o tradutor, gente, ele é tradutor. Ele pode ser colaborador, ele pode ser coautor se ele fez parte da pesquisa e traduziu. Se ele fez parte da pesquisa e traduziu, ele é coautor, autor, o tradutor. Agora, se ele não fez parte da pesquisa e ele traduziu, cabe ao pesquisador, eu, por exemplo, colocar em notas de rodapé. Este artigo foi traduzido por fulano. Tá? Então, tem essas duas situações. Você pode, por exemplo, eu escrevi meu artigo. Fulano, traduz para mim. Isso é um serviço. Mas se ele fala assim, não, eu quero participar da pesquisa. E aí aí você pode pensar de que modo ele pode ajudar na pesquisa, melhorar o texto e depois traduzir. São duas situações, aí depende do jogo de cintura de você. Tecnicamente, o nome do tradutor deveria estar em algum lugar na hora de publicar essa versão traduzida, não? Sim, deveria, mas nem sempre o pessoal coloca. Mas vamos dar os méritos. Deveria, sim, ter o título, ter uma nota de rodapé com o nome do tradutor. Tá? Isso. Depende muito, gente. Por exemplo, se a tradução não for paga, se não for um serviço, for algo voluntário, o tradutor entra como colaborador, mas se for um serviço, você coloca como tradutor. Então, aí nós temos três situações. O texto traduzido por alguém que participou da pesquisa, aí ele vai ser autor ou coautor. O texto traduzido de modo voluntário, ele entra como colaborador. E o texto traduzido como serviço, aí ele entra como tradutor mesmo. Tá? Só um minutinho, Vitória, já vou te dar a vez. A Cariandra comentou. Eu prefiro perder sono que gastar dinheiro pagando alguém para fazer o que eu sou capaz de fazer. Muito bem. A Suelen comentou. Caiu a conexão, não consegui copiar as indicações dadas sobre os programas para ajudar nas referências. Poderia colocar novamente? Tá. Eu vou colocar aqui no bate-papo, tá, gente? É o Mendeley, é o Zotero e tem o EndNote. Se vocês tiverem outros programas de gerenciadores, coloque aqui no bate-papo para ajudar o colega, tá bom? Vitória, você queria falar? Sim, professor. Quando você fala sobre os colaboradores, né? Sobre os coautores e os colaboradores. No caso de quem vai traduzir, se não for colocado como coautor, né? Ali, se for um serviço pago, por exemplo, que já entraria ali como colaborador. No caso, para adicionar esse trabalho no currículo Lattes, ele não poderia, no caso, né? Sendo só colaborador. Só se ele tivesse ali como coautor. No currículo Lattes tem uma parte lá que coloca tradução. Tradução. Por exemplo, digamos que você é tradutora de espanhol, né, ou italiano. Adoro italiano. Me acho muitíssimo da língua italiana. E você fez uma tradução para um artigo, só que teu nome não saiu como tradutor, não tem como tu comprovar, entendeu? Não tem como comprovar. Fez um serviço de tradução de italiano, mas o autor não colocou. Aí não tem como você colocar lá no Lattes. Agora, se você fez esse serviço, ele colocou na JPEG que o trabalho foi, a tradução é sua, aí você tem como comprovar e colocar no Lattes, tá? Se o tradutor estiver ajudado na escrita, ele pode ser coautor ou autor, aí vai depender de um diálogo com o autor principal, entendeu? Então, por exemplo, aqui a Sueli está comentando. O tradutor não é coautor, somente se ele estiver ajudado na escrita do texto. Isso mesmo. Cabe ao autor colocar uma nota de agradecimento ao tradutor, se for o caso, como colaborador. Tá? Infelizmente, tem alguns autores que eles não colocam. A gente vê que o texto foi traduzido. Só que a gente não sabe, assim, quando o autor... Eu conheço pessoas que fizeram isso. Mandaram para a revista, revisaram, e a revista pediu, ok, vamos traduzir. Mas a pessoa pagou um tradutor para traduzir para o inglês e para o francês, é uma pessoa muito próxima de mim, só que ela não colocou com o nota de rodapé o nome do tradutor. Eu achei injusto. Mesmo sendo um serviço, não tendo sido pago, mas acho que é uma forma de motivar o profissional
a ser conhecido também, tá? Mas é muito comum isso. Então, quando eu vejo assim que a pessoa mandou o trabalho está publicado em português e em inglês, eu penso, bom, o autor escreveu em inglês também. E, na realidade, muitas vezes, nos bastidores, não. Os bastidores, ele mandou alguém fazer, ou algum dos autores colaborou. E mesmo assim, o artigo tem 5 autores, um foi o tradutor, tem que colocar, olha, tivemos um autor que ele traduziu. E aí uma maneira de deixar ainda mais claro como foi feito aquele artigo. Tá? A Carleandra, sabendo disso, a partir de hoje colocarem na rodapé. Quase ninguém coloca, infelizmente. Suelen comentou e a Vitória considerou muito injusto. Pois bem, vamos lá. Então, voltando para cá, gente, tá? Então, ontem nós terminamos o nosso curso sobre introdução, né? A gente falou sobre a introdução, tá? Aqui, gente, eu estou apresentando linearmente como o artigo científico ele se apresenta, porém, o processo de escrita é diferente. A gente não vai escrever logo de cara a introdução. O que você faz? E aí eu vou só mostrar aqui para vocês uma coisinha que eu acho bem legal, tá? Que eu chamo de estruturação de escrita. É uma coisa que não é de minha autoria, tá, gente? Em algum lugar eu vi e eu achei legal. É assim, quando você está escrevendo seu trabalho acadêmico, você pode fazer o seguinte, você pode fazer um quadro desse aqui, tá? E, por exemplo, eu organizar por seção, título, subtítulo, resumo, palavras-chave, introdução. Você coloca um quadro desse e vai alimentando. Seria, tudo aqui é muito provisório. Então, por exemplo, sei lá, orientações de escrita no período pandêmico. Esse é o título provisório. Aí, subtítulo, o caso de estudantes de do curso de letras, do curso de letras. Tá. Aí você escreve Então, assim, isso aqui, gente, se você cria esse hábito, você vai montando um Word ou um Google Docs com esses quadros, com um quadro desse, e vai alimentando. Então, por exemplo, aí tem fundamentação teórica. Aí você vai escrevendo aqui. Trabalho. E aí você vai fazendo, e aí vai tomando forma, tá? Mas, geralmente, o que acontece é que o que eu quero dizer para vocês é que não é uma atitude, uma atividade rígida, é muito dinâmico. Então, por exemplo, você pode estar escrevendo, hoje eu acordei e estou a fim de escrever a introdução. Então, você começa a esboçar a introdução, mas geralmente o que acontece? Para você bater o martelo, a introdução fica por último, o título fica por último, porque são arranjos finais. Nos arranjos finais, a tendência é o título, o subtítulo, se houver, resumo, palavras-chave, introdução serem os últimos. Mas, por exemplo, você pode dizer, não, eu quero o título do meu artigo esse, não vai mudar mais. Ok, legal. Certo? Então, tem que ter esse entendimento que no processo, o processo de escrita ele é bastante dinâmico. Porém, existe uma certa tendência de você escrever primeiro a fundamentação teórica, a metodologia, depois você faz o levantamento, se for pesquisa de campo, traz as informações do campo, aí você escreve os dados gerados, análise, você começa a fazer análise fazendo uma ponte com a teoria e a metodologia, depois você vai discutir esses resultados e ver se você alcançou o objetivo. Terminado isso, aí você escreve a introdução, bem clara. Na introdução você já vai ter lá o objetivo geral, específicos, a justificativa, aí você contextualiza, mostra como é que o trabalho está organizado. Então, e aí você parte definitivamente para o título, realmente, se é isso que você quer, se houver necessidade de subtítulo, e desenvolve o resumo.
Então, é um processo, falando assim, parece legal, parece bacana, não é chato. É chato porque requer muito trabalho. É como aquele trabalho, né? Outros povos, eu acho curioso isso, né, na nossa cultura. Outros povos, eles veem o trabalho com muito respeito, com muito cuidado, e a gente, às vezes, não, a gente fica nessa coisa, como eu acabei de falar para vocês, né? A produção de trabalho acadêmico é um trabalho, só que é chato. Na verdade, não é chato, é porque a gente precisa exercitar a consciência de que é um trabalho. Então, por exemplo, nós vemos muitos memes, mensagens, gente falando assim, estou sofrendo por causa da dissertação, da tese, é um trabalho. É como aquele trabalho que você entra 9 da manhã, para meio-dia para o almoço, volta às 14 horas e conclui sua atividade entre 17 e 18 horas. É como um trabalho. A diferença é que não é um trabalho que você tem que bater ponto, um trabalho de atendimento, não todos valorizando os outros trabalhos, tá, gente? Só comparando. Não é um trabalho que você vai atender as pessoas, é um trabalho muito solitário. O que nos incomoda, quanto acadêmicos, é o fato do trabalho acadêmico ser muito solitário. Você tem um orientador, você tem um colega de pesquisa, mas o trabalho ele é muito solitário. Não é um trabalho, por exemplo, como um trabalho de uma pessoa que vai atender uma clínica, um trabalho que você vai, por exemplo, um trabalho em público. O trabalho acadêmico ele é muito solitário e é um trabalho que requer muita atenção. E a atenção é um exercício muito denso do cérebro. Não à toa que o trabalho acadêmico, o trabalho intelectual, ele te deixa cansado. Você não mexeu em nada, você não movimentou nada, você não deu pirueta, mas você ficou cansado. Tá? A Bruna quer falar? Oi, Bruna. Pode falar. Bruna levantou a mão? Não? Ah, tá. Eu vi alguém levantando a mão. Desculpa. Ah, tudo bem. Ok. Então, gente, continuando aqui, tá? Então, aqui está uma dica, tá? Façam isso e essa parte aqui, vocês podem depois aproveitar, vou mandar esse material para o LPT, o LPT manda para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, no quadro teórico, o que o quadro teórico faz? Você vai mostrar os autores de base da sua pesquisa. Verificar se é possível o uso de citações diretas. Evitar o abuso de citações diretas. Não tem outra palavra, gente. Evitar o abuso de citações diretas. Tá? Senão se torna uma coxa de retalho. Você pega um texto, chato, é cansativo. Estou usando muita palavra chata hoje. É cansativo você pegar um artigo onde o texto é todo rico de citações diretas. É como se a pessoa, como se você fosse um papagaio. Fulano falou X, fulano falou Y, fulano falou W, eu concordo com eles. Então, trabalho acadêmico não é isso. Trabalho acadêmico é fulano afirmou isso. E aí você discute dentro da sua linha de pesquisa, da sua linha teórica. Então, é muito importante evitar o abuso, por isso que eu coloquei, não é evitar citações diretas, evitar o abuso de citações diretas. Verificar se é possível o uso dessas citações diretas, porque existem algumas áreas que evitam a citação direta, ou nem tem, por exemplo. Nas biomédicas, a gente não usa citação direta. Na administração, muito raro ter citação direta, ok? Alguém comentou aqui, a Carleandra. Eu prefiro usar mais as citações diretas longas. Sim, sim. As indiretas, elas são... Qual é a vantagem da citação indireta, gente? A citação direta, você está mostrando para o seu avaliador leitor que você está tendo uma voz. É muito mais simples eu pegar a citação direta e colocar no texto. Mas a indireta não. A indireta você precisou interpretar, você precisou ficar atento. E aí tem muito cuidado, gente, porque às vezes você lê um texto e você coloca uma citação direta e o avaliador discorda. Por quê? Porque é outra coisa que o pesquisador, o teórico, disse. Então, vai ter que ter um pouco de cuidado sobre isso, tá? Saber citar adequadamente os autores.
adequadamente. Uma coisa adequadamente. Uma coisa que é muito perigoso para a gente é, às vezes, o aluno ele coloca o autor de qualquer modo. Ah, segundo o Michel Foucault. Tá, mas que ano? Ah, 79. Ah, mas cadê a referência? Ah, não tenho. Eu acho que é 79. Não, não é assim. Pode ser bagunça, tá? Então, toda vez que você cita um autor, você tem que estar consciente de que você tem a referência dele. Seja no computador, seja no Mendeley, seja anotado na sua agenda, seja... Enfim, tem que ter a fonte, tem que ter o material lá. Porque depois, na agonia, no desespero, você pode acabar passando e a banca pega. A banca reclama muito de autores citados não referenciados. Tá? Certo? Então, saber citar adequadamente os autores. Evitar juízo de valor. É sempre bom evitar juízo de valor. Tá? Certo? Perguntas? Perguntas sobre o quadro Professor, teórico? Quem está falando? Carlos Carlos, Eduardo. Oi, Carlos. eu gostaria de mencionar os estudos do professor Francisco Alves Filho, da UFP, e que ele analisa as seções do artigo científico de diferentes publicações acadêmicas. E ele estuda a partir de Swales e ele analisa os passos retóricos. Isso significa que ele mostra como comumente, né, os usuários desses gêneros constroem cada uma das seções. E ele tem um trabalho muito interessante sobre o referencial teórico que está no núcleo Catáfora. Se vocês colocarem Catáfora aí na internet, vocês conseguem ter acesso a esses textos, porque eles trabalham muito com isso. E como ele foi meu professor, na UFP, eu tive esse privilégio, a gente discutiu muito isso. Então, quando eu escrevi, por exemplo, o meu projeto de pesquisa para o mestrado, eu usei uma coxa de retalhos. Eu fiz várias citações, vários parágrafos só com citação direta. Então, às vezes, você faz um parágrafo que é só citação, várias citações no mesmo parágrafo e você não dialoga com aquilo. O que isso significa para o seu texto? O que isso significa para a sua pesquisa? Porque a citação é para dialogar com a sua voz. Você não pode só pegar várias menções de vários autores e sair colando no seu texto. Você precisa entender as relações que isso faz com o seu problema de pesquisa, com o seu projeto, com o seu objeto que está sendo investigado. Então, é um problema que é muito recorrente e que sempre alguém vai bater nele, porque senão fica parecendo que é o trabalho de outras pessoas. Fica parecendo que você está só, às vezes, tendo preguiça de pensar, preguiça de dialogar com aquilo. Então, é um problema muito recorrente, assim, nos textos que eu corrijo, né, de fundamentações teóricas que não dialogam que não trazem a voz de do autor daquele projeto, do autor daquele artigo, do autor daquela monografia, do autor daquele texto. Então é sempre bom pensar, e eu indico aí os trabalhos do professor Francisco, que são assim geniais e me ajudaram bastante. Eu acho que pode ajudar muitas outras pessoas, e ele trabalha não só com referencial teórico, mas com todas as sessões de pesquisa. Então é algo muito interessante para a gente que trabalha com letramento acadêmico, com escrita acadêmica, buscar, né? Porque é um olhar muito interessante dos passos retóricos. Obrigado, professor. Uhum. É interessante isso. Para vocês verem como a arte acadêmica ela não é fixa e permanente, né? Ela é dinâmica. Por exemplo, eu já vi trabalhos em que o autor ele colocava uma citação, ele faz uma coisa muito estranha. Ele colocava a primeira sentença no parágrafo, depois vinha uma citação direta, curta, e ele depois comentava. Ele colocava uma sentença do parágrafo, primeira sentença que resume o parágrafo, uma citação direta, curta, e depois ele dialogava entre as duas ideias. O parágrafo ficava enorme, mas ficava interessante. Agora, essa questão que o Carlos Eduardo comentou é fato, né? A pessoa sabe, a gente precisa dizer
qual é a base teórica do meu trabalho. Eu preciso dizer de onde eu parto as minhas reflexões. Só que nesse desespero para mostrar de onde eu parto as minhas reflexões, a pessoa acaba achando que isso é citações, e não é. É esse diálogo, olha, o cara falou isso e aí vai. Aí tem que ter esse cuidado, porque realmente, senão vira uma coisa de detalhe. Agora, é claro, gente, você não vai esperar isso de um aluno que acabou de entrar na graduação. Não é isso, tá, gente? É um aluno que acabou de entrar na graduação, ele ainda vai conhecer a graduação, ainda vai conhecer outros aspectos. Então, a gente tem que ter a sensatez de que é um processo. Só que esse processo ele não pode ser procrastinado. Ele tem que ser contínuo, algo que tem que ser forte, né? Tem que ser algo que vai andando, né, Carleandro? Pode falar, Carleandro. Assim, eu gostaria de fazer meu posicionamento em relação à questão da escrita, não necessariamente da escrita acadêmica, mas na construção de um artigo científico ou de uma monografia. É que, para mim, eu já percebi também em algumas alunas minhas, alunos meus, que eles acham que escrever um artigo ou uma monografia é você pegar o que já escreveram e colocar no seu trabalho, e aí você opinar sobre aquilo. E, para mim, é algo totalmente diferente. É você colocar os seus posicionamentos e, a partir do seu posicionamento, você justificar com quem já escreveu o que você escreveu, corroborar com aquilo que você escreveu, unindo o seu posicionamento com o posicionamento de um autor. Então, não é pegar e colocar citações de autores e, a partir dali, você dizer o que você pensa. Para mim, é o contrário. Para mim, é você escrever e buscar fundamentação teórica em alguns em autores que corroboram com a sua ideia. Isso tem a ver com como é que a gente pode ver? Com essa dinâmica que eu acabei de falar para vocês, né? Por exemplo, as ideias, esse posicionamento que a Carlendra fala, ele não vem do nada. Esse posicionamento ele vem baseado nas leituras. Então, por exemplo, eu sempre falo no discurso feminista que onde é que a gente encontra ideias para TCC, onde a gente encontra ideias para dissertação. Ideias não são temáticas, as ideias elas te provocam a encontrar temáticas. Por exemplo, no estágio supervisionado, numa leitura, numa disciplina, num curso desse. Então, a gente precisa mostrar o quê? A gente precisa mostrar de onde a gente parte as nossas ideias. Tá? Então, aí o que acontece, gente? Por exemplo, essa parte que a Carolina falou é muito importante, porque assim, e aí tem um cuidado, aí acho que o grande X da questão é esse, separar o que é opinião do conhecimento acadêmico. Então, por exemplo, eu acho que música num consultório odontológico ajuda a diminuir a tensão dos pacientes. Mas eu acho por quê? Pela minha experiência, eu acho por quê? Porque eu conheço uma pessoa que é dentista e falou isso. Então, assim, o grande cuidado aí é saber o que é opinião e o que é conhecimento acadêmico. Então, por exemplo, quando a Carneada fala que o aluno tem que vir e dialogar com os leitores, primeiro tem o posicionamento dele, esse posicionamento é baseado em toda uma experiência de leitura, de reflexão teórica. Né? Então, aí entra a questão da leitura, que é muito importante para a gente perceber, porque você não parte do nada. Né? Já se diz na análise do discurso, não existe discurso zero. Então, é muito importante saber essa dinâmica, né? Da onde vem e para onde vamos. A gente vem de algum lugar que a gente não partiu do zero, mas para onde vamos? E aí a gente chega ao objetivo do trabalho acadêmico, né? E respondendo aqui o comentário a pergunta do Luiz Antônio Barros do Nascimento, evitar juízos de valor é justamente isso. Por exemplo, às vezes eu tenho um pré-conceito, né, um pré-conceito,
diante de uma situação e eu não procuro ter o cuidado de fazer análise daquela situação. Eu acabo julgando. O trabalho acadêmico não é para dizer se um dado fenômeno presta ou não presta, usando uma linguagem bem coloquial. Não é isso. O trabalho acadêmico é para analisar uma situação. O Antônio Carlos Gil, vocês já estudaram ele no livro Como Elaborar Projetos de Pesquisa, ele fala o seguinte, que um trabalho acadêmico, ele visa responder um problema. Ele pode ser teórico ou prático, intelectual ou prático, ele visa responder um problema. E a professora Vera Menezes, no livro Manual de Metodologia de Estudos Linguísticos, ela fala que, sim, é para resolver um problema, mas também para entender uma situação. O que é entender uma situação? Por exemplo, quando você percebe que a atividade de um professor numa aula de língua portuguesa ajuda efetivamente no letramento dos alunos, isso não é um problema, isso é uma situação que você vai procurar entender. Então, a pesquisa ela não é para você resolver um problema. Ela é para você resolver um problema, sim, mas há casos em que você precisa entender um fenômeno. Então, o juízo de valor é quando você rotula. Acho que a palavra certa é essa. Evitar juízo de valor é quando você rotula. O cinema, ele vai salvar a leitura. Não, calma aí, não é bem assim. Isso é um juízo de valor. O juízo de valor, não necessariamente ele é pejorativo. Às vezes, ele é muito positivo. Vocês conhecem o termo positividade tóxica, né? A mesma coisa no trabalho acadêmico. Quando você olha um objeto e fala, nossa, café é perfeito, café é maravilhoso. Isso é um juízo de valor. Você está super valorizando. Então, tem que ter o cuidado. A análise ela tem que ser muito calma, tem que ser muito fria. Por isso que a gente fala, né? O texto acadêmico, às vezes, ele não tem muita paixão, ele é muito razão. É legal? É legal. Só que tem que ter cuidado, porque senão você, em vez de você fazer uma análise, você vai acabar tomando muito posicionamento. Aí você pode falar, mas, professor, a imparcialidade, ela não existe, né? De fato, não. A gente acaba sendo parcial. Só que esse ser parcial, ele precisa ter um pouco de maquiagem, né? Eu sempre digo que o parcial, ele não é quando você acorda de manhã e cai da cama. O parcial é depois que você toma um banho, passa uma maquiagem bacana e vai. Ou seja, você está se posicionando ali, mas sem levantar muita bandeira. Porque quando você levanta a bandeira, aí vem o juízo de valor, entendeu? Então, não é uma coisa simples a gente explicar o juízo de valor. Mas o que eu posso falar para vocês é que o juízo de valor é quando você não analisa, quando você rotula uma situação, seja ela negativa, seja ela extremamente positiva. Aí eu pego a palavra, acho que o Eduardo que usou a questão do equilíbrio, né? Buscar o equilíbrio. Equilíbrio, eu confesso a vocês que eu não acredito em equilíbrio. Eu acredito em tendência. Há uma tendência, mas o equilíbrio mesmo é uma coisa muito difícil de termos nesse mundo, né? Nessa sociedade. Okay? O Carlos Eduardo colocou no bate-papo o site do núcleo Catáfora, e o Pedro pergunta, a análise tem que ser assertiva? Sim. Porém, tem que ter muito cuidado, assim, sempre análise sempre pautada. O que é análise? Eu tenho dados e que eu vou olhar para esses dados com base na teoria ou na epistemologia que eu estou trabalhando. Se eu estou trabalhando com a epistemologia da complexidade, eu vou ter como base os trabalhos de Maria Cândida Moraes e Edgar Morin, a princípio. Se eu estou trabalhando com análise do discurso, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar os autores que me deram essa base. Tá? Aí você pode dizer, cadê o pesquisador? É nesse meio que o pesquisador está. É quando ele consegue interpretar, dialogar com essa teoria e fazer essa análise. Sem rótulo. Tá? O grande problema do juízo de valor é justamente isso, dizer que aquilo é, e taxativamente, assim, é isso e pronto. Não, é isso. Essa é a análise. Tá claro, gente? Então, o juízo de valor é bem difícil de explicar, mas
É nesse caminho que eu mostrei para vocês aqui, tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Um comentário sobre o quadro teórico? Não? Só um minutinho, gente. Eu preciso resolver uma situação aqui rapidinho. Já estou voltando. Tá. Então, voltando aqui. E passando para a metodologia. Olha só, gente, muitas vezes o aluno, a gente não percebe a necessidade de indicar, tá, eu estou falando de metodologia a partir de quem? A partir de qual base? Então, muitas vezes o aluno coloca, a metodologia é qualitativa, mas qualitativa como? A partir de quem? Então, na metodologia, tem que deixar claro os procedimentos lógicos, os critérios de inclusão e exclusão, tá? A base de autores indicados. Essa base de autores indicados é a pesquisa qualitativa segundo Lakatos e Marconi, pesquisa qualitativa segundo Severino, pesquisa quantitativa segundo Creswell. Então, deixa claro, né, essa base de autores indicados, tá? E mostrar o protocolo, como ele foi realizado de fato. Tá? O protocolo é o passo a passo da pesquisa, tá, gente? Então, assim, tem que ter muito claro, tem que ser uma redação muito objetiva. Às vezes o aluno pensa que a sessão de metodologia tem que ser uma sessão muito longa. Não. Ela tem que ser consistente, clara, objetiva. Não precisa ser muito longa. Você não precisa, por exemplo, às vezes o aluno, eu já vi um texto de artigo científico, é assim, o aluno colocou a pesquisa qualitativa segundo 6 autores. E depois continuou falando do protocolo, mas ele não deixou claro, tá, são 6 autores, cada um numa perspectiva diferente, e não deixou claro qual era o tipo de pesquisa, né? Exatamente qual era a abordagem metodológica. A gente percebe na leitura do texto como um todo, mas faltou aquele objetivo do aluno, dele deixar bem claro, a minha pesquisa é essa. Bom, então isso é delicado, tá? Perguntas, comentários, colaborações, vamos lá. Nenhuma. Estou me sentindo tem um programa, um canal no YouTube que o apresentador ele sempre mostra assim, programas que não deram certo. E aí a apresentadora vai no telefone, né, tá no telefone, e ela fala, quem está na linha? Não tinha ninguém. A audiência do programa era 0. Chato, né? Muito chato isso. Então, continuando aqui, gente. Então, a metodologia, e aí é muito interessante que vocês possam ter acesso a materiais sobre metodologia da pesquisa. Um deles, que é clássico, tem em espanhol. Eu diria que é o livro mais, não vou dizer completo, mas mais denso, é o Metodologia de Investigação Científica, que é do Sam... deixa eu procurar aqui rapidinho na internet. Falhou agora a memória, é Metodologia da Pesquisa da editora Penso. Aqui no Brasil temos a tradução. Editora Penso. Sampieri. Metodologia de Pesquisa. Eu tenho esse livro, caiu na minha mão em PDF, o original dele em espanhol. Esse livro foi publicado no México, e ele já está, assim, na 7ª edição, e é um livro fantástico. Então, quando vocês puderem, como é uma língua muito próxima da nossa, vocês vão poder ver depois com calma. Tá? Aí. O livro, em português, tem Metodologia de Pesquisa. Tá?
Mas ele é divulgado, assim, o PDF dele gira por aí, se vocês quiserem. Eu tenho um drive só sobre livros de metodologia da pesquisa. Tem um que é gratuito, a gente não tem problema de direitos autorais, porque ele é gratuito. Esse aqui. Vou mandar para vocês o link do PDF dele. Só um minutinho. É o livro Metodologia do Trabalho Científico, do Prodanov e Freitas. Prodanov e Freitas. Foi publicado em 2013, algo do tipo. Vou mandar para vocês aqui o link, tá? Esse é um livro que bem legal, tá? Tá, os critérios de inclusão e exclusão, basicamente, são aqueles que, por exemplo, o critério de inclusão é aquele que, por meio deles, você vai fazer análise dos dados. E o de exclusão é que eles não são colocados em voga. Exemplo, eu vou fazer uma pesquisa para entender as estratégias de aprendizagem, ou descobrir as estratégias de aprendizagem de estudantes brasileiros de coreano, por exemplo, né? E aí, quais são os critérios de inclusão? Eu quero analisar o depoimento, o começo de entrevista de alunos de 15 a 25 anos. Esse é o critério de inclusão. Alunos de 15 a 25 anos, e não dá para a gente considerar uma faixa etária muito longa, digamos de 25 a 30 anos. Alunos de 25 a 30 anos, do sexo masculino e feminino, que tenham concluído o ensino médio. Isso é o critério de inclusão. O de exclusão é pessoas, por exemplo, de 40 anos não entram. Então, critério de exclusão nesse caso, pessoas que estejam fora dessa faixa etária e elas não, e que não são, obviamente, não são estudantes de coreano. Aí tem a questão do local, por exemplo. Eu quero saber quais as estratégias de aprendizagem de estudantes de coreano na cidade de Recife. Ou seja, esse é o critério de inclusão. Moradores de Recife, entre 25 e 30 anos, do sexo masculino e feminino, que estudam coreano. Pronto. Tá? Então, aí, o critério de inclusão é aquele que eu vou usar para fazer minha pesquisa. Eu tenho que deixar claro isso no meu trabalho, na seção de metodologia. Tá? Agora, o de exclusão, por exemplo, aí você pode indicar, né? Morador, por exemplo, Recife tem área metropolitana. Esses moradores que você precisa conta somente o município de Recife, desconsiderando a área metropolitana. Então, pessoas que moram em outras cidades já não entram. Mas a pessoa tem 27 anos, a pessoa é estudante coreano, mas mora em uma cidade da área metropolitana. Não entra. Tem que ser pessoas da cidade de Recife. É assim que funciona, por exemplo, estou dando um exemplo para ficar mais claro, do critério de inclusão. Tá bom? Também, outro livro que nós temos, que esse é de graça, é do Mazzucato. É Metodologia da Pesquisa. Só pegar aqui rapidinho. Ele está em Metodologia da Pesquisa do Trabalho Científico. Ele é organizado pelo Tiago Mazzucato. Só. Aí eu vou mandar para vocês aqui. Esses dois livros, eles são abertos, tá? Eles são livros que são abertos. O Metodologia da Pesquisa e do Trabalho Científico do Prodanov Freitas e do Tiago Mazzucato. Metodologia da Pesquisa do Trabalho Científico. É organizado pelo Tiago Mazzucato e os autores são Aline Vanessa Zambella, Alessandra Guimarães Soares, Carlos Eduardo Tauil, Credivaldo Aparecido Donzelli, Felipe Fontana e Wesley Piante Ottoli. Estou mandando aqui o link para vocês. Tá bom? Material bem legal, por sinal. Eu utilizo... nesse material lá do Mazzucato, você tem, por exemplo, orientações de resenha, resumo e outros mais. Tá bom? Então, esse é da metodologia. Agora, vamos lá para os resultados de discussão. Tá? Uma coisa que é bem curiosa, gente.
No trabalho acadêmico, a gente utiliza o verbo no passado ou no presente? O que vocês acham? Um de cada vez. A Sheila já deu a opinião dela. Passado. Regina, passado. Passado, essa pesquisa já aconteceu. Passado. E a grande maioria diz, no passado, o Edson diz que nos dois. Depende muito. A tendência o Thiago fez um comentário assim, bem sensato. Acho que depende do trecho. Sim, sim. Olha só. A pesquisa já foi realizada, então a tendência é que a grande parte do texto seja escrito no passado. Tá? Porém, na fundamentação teórica, às vezes o autor ele coloca, por exemplo, Paulo Freire afirma, Michel Foucault afirma. Uma coisa que me incomoda, gente, é o verbo dizer. Porque o texto acadêmico, ele é escrito, ele não é falado. Por exemplo, quando eu vejo num texto assim mesmo, Michel Foucault disse, ou Michel Foucault diz, eu fico pensando, mas a pessoa ouviu Michel Foucault falando, ele não escreveu? Então, eu tenho uma certa implicância com o verbo dizer. Eu prefiro colocar afirmou, apontou, destacou, escreveu. Mas a tendência é o uso do passado. Não estou dizendo que não possa usar o presente. Você pode usar, por exemplo, eu uso muito na questão do o autor afirma, o autor se posiciona, o autor se coloca, o autor destaca. Mas quando a gente fala dos dados, e aí vem a questão dos resultados, né, que a gente está aqui, ó, da análise, tá? Aí tem um detalhe, gente, bem aqui que a gente precisa colocar. A análise não é muito comum uma sessão de análise, não é muito comum uma sessão de análise. Mas esta pode aparecer na parte de metodologia ou introduzindo a parte de resultados. Ok? Então, assim, não é muito comum, mas você pode colocar uma sessão de análise. Por exemplo, pode ocorrer nos resultados. Você pode escrever a parte de resultados em um único bloco, juntamente com a discussão, ou separados. Tá? Então, você pode fazer isso. Você pode colocar. Então, você pode colocar análise, resultados e discussão. Tá? Nesse caso, você usa muito o passado. Observou-se, analisou-se. E, no final, você usa o presente. Né? Chegamos a... Né, entendemos que... Certo? Então, os resultados, eles são o quê? Os resultados, eles são focados no que você descobriu, no que você achou. Nem toda pesquisa tem resultados, tá, gente? Nem todo, por exemplo, você pode fazer um artigo teórico. Um artigo teórico nem sempre tem resultados. Agora, um estado da arte tem. É um artigo teórico? Sim, mas ele tem resultados por quê? Porque você achou. Toda vez que você tem um trabalho que você encontrou informações, encontrou dados, você tem resultados. Agora, por exemplo, um artigo que você discute estética da recepção, lá nos estudos literários, ele não vai ter resultado porque você não está trabalhando com dados, você está apresentando uma discussão teórica, epistemológica. Então, nem sempre você tem resultados. Então, depende muito da área que você fala, depende muito do tipo de pesquisa que você está desenvolvendo. Perguntas? Comentários? No caso, a Vitória colocou aqui assim mesmo, se for um projeto futuro, por exemplo, num projeto de pesquisa,
há possibilidade de você trabalhar com o futuro. Há possibilidade, nem sempre se trabalha, mas há possibilidade. Porém, o artigo científico não. O artigo científico você não vai fazer, ele já foi feito, a pesquisa já foi realizada. Então, o gênero aqui é do artigo científico, automaticamente você não vai precisar usar. O que você pode colocar, e aí não é futuro, mas indicação de algo futuro, que são as limitações do artigo, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Então, em relação à discussão, é o quê? É buscar, com base no quadro teórico, suporte para discutir, analisar o que foi encontrado. Tá? E aí vem aquela questão da hipótese, né? Alguém comentou, ficou muito assim, nossa, sobre a hipótese ontem, aí vem a questão da hipótese, por exemplo. Se você trabalhou com hipótese, esse é o momento de você mostrar se ela foi validada ou não, se ela foi confirmada ou não. É na discussão que você vai dizer, olha, a hipótese foi confirmada por X, Y dado. Ou a hipótese não foi confirmada e entendemos, e aí você vai ter que procurar explicar por que ela não foi confirmada. O que levou a ela não ser encontrada? Né? É delicado trabalhar com hipótese, eu acho bastante delicado. Tá? E, por fim, a conclusão ou considerações finais. Perguntas? Nenhuma? Comentários? Considerações finais ou conclusão, gente, aqui eu não vou dizer proibido, que é muito radical na minha parte, mas evita-se consideravelmente o uso de citações diretas. É possível a apresentação de alguma citação indireta. Porém, no entanto, entretanto, todavia, porém, deve-se fazer, quando o caso, com parcimônia. Tá? Então, por exemplo, numa consideração final, você não vai mostrar mais, não tem mais espaço para uma citação direta. É possível? Sim, é possível, nada proíbe, mas é evitável. E nas indiretas também é possível você colocar, mas com parcimônia, com cuidado. Então, o momento aqui não é mais para citar nada, é o momento para dizer, olha, de acordo com o que foi apresentado neste trabalho, chegamos às considerações finais que mostram que os objetivos gerais específicos foram alcançados por isso, 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 e indicar, tá? Indicar as limitações da pesquisa, apontar possíveis outras ou novas temáticas a serem desenvolvidas. Desenvolvidas. Então, evita-se consideravelmente o uso de citações diretas. É possível a apresentação de alguma citação direta, porém deve-se fazer, quando o caso, com parcimônia. Indicar as limitações da pesquisa, tá? Assim, às vezes a pesquisa é qualitativa, e você percebe que se ela fosse quantitativa, ela te daria outras respostas. Ou poderia te dar respostas mais amplas. E apontar possíveis outras temáticas a serem desenvolvidas. Então, dentro de uma temática, você pode perceber outras temáticas, outros pontos a serem considerados no trabalho acadêmico. Tá? Acho que tem que copiar essa parte aqui para a introdução. Só um minutinho, gente. Essa parte. Só um minuto. Desculpa. Então, bom, aqui a gente termina a parte do textual, tá?
Aqui a gente termina a parte textual. Vamos aos comentários do bate-papo. A Sueli perguntou se esse material vai ser enviado. Sim. Assim que terminar hoje à tarde, eu mando para a LPT, tá? O material. Eu vou mandar em Word mesmo, porque esse quadrinho aqui, que vocês estão vendo, vocês vão poder depois fazer aquele esqueminha do preenchimento. Ah, eu vou escrever meu artigo, aí vocês podem já utilizar esse Word, tá? Eu vou mandar em Word mesmo. Isso, foi o que Isaías comentou, né? O material será enviado para a nossa equipe, posteriormente caminharemos por e-mail em breve. O Tiago Moreira, talvez um critério interessante sobre essas citações diretas nas considerações é pensar se elas deixam parênteses em aberto que você não vai resolver mais. Sim, sim, bem lembrado, Tiago, obrigado. Justamente, porque, olha só, o espaço, qual é o espaço? O espaço das considerações finais é para você indicar o que você alcançou com esse artigo. As citações, ela não tem essa função mais. As citações, elas são o quê? Como o Carlos Eduardo falou, as citações, elas são para você criar um mecanismo de discussão. Então, fulano falou isso, e aí você vai... E não é mais o momento. Esse momento é para fundamentação teórica, pode ser para análise, pode ser para metodologia. Então, as considerações finais, elas não têm mais esse gás para manter a discussão. A citação direta, ela te puxa para levar a discussão, para levar a reflexão. No caso das considerações finais, você não vai ter mais esse espaço para discussão. O momento é outro, né? A Carela não gostaria que terminasse. Excelente, obrigado. Não, mas não terminou ainda não. Vocês já estão se despedindo do bate-papo. Calma, ainda tem a parte do pós-textual. Obrigado, Carleandra. Obrigado, Ângela. Então, só que o trabalho não terminou, né, gente? A gente precisa mostrar de quem nós falamos, né? É o que a gente chama de referências. Normativamente falando, toda vez que eu falo normativamente falando, é com base na norma. Segundo a BNT, a APA e Vancouver, a gente não coloca mais referências bibliográficas. Por quê? Veja bem, muita calma nessa hora. Quando a gente usa o adjetivo bibliográfica, ou bibliográficas, eu estou falando que eu estou trabalhando com livro, certo? Então, o termo ele cai em desuso, não faz sentido. Então, seria referências. Agora, claro, se você tem assim, minha dissertação é só livro, legal, referência bibliográfica, mas não tem só livro. Tem livro, tem dissertação de mestrado, tem tese de doutorado, tem artigo científico, então, referências, tá? Uma coisa que tem que ser chamada atenção em relação à normatização, tá, gente? A formatação da referência, da lista de referências, é diferente do corpo do texto. Consulte a opção orientações para autores no site da revista, tá? Então, a formatação, geralmente a formatação da lista, no caso da BNT, é alinhada à esquerda, com espaçamento simples de ordem alfabética, na BNT. Na APA, geralmente ou alinhado à esquerda ou justificado. Tem um adentramento a partir da segunda linha e tem um espaço de uma linha entre cada referência. Então, assim, grosso modo falando, é desse jeito, mas tem outros detalhes. Então, a formatação da lista de referências é diferente do corpo do texto, tá, gente? Então, fiquem atentos a isso, certo? Então, deve apresentar a fonte completa. Qual a diferença da citação para a referência? A diferença da citação para a referência é que na citação você apenas indica autoria, ano e página, ou autoria e ano. E na referência é a fonte completa, segundo a norma que você vai estar usando. Então, deve apresentar a fonte completa dos autores citados. Okay? Citou, referenciou.
Não citou, não referenciou. Professor, mas durante a escrita eu estudei Severino. Tá, durante a escrita do trabalho você estudou Severino, durante a pesquisa você estudou Severino. Mas no texto aparece Severino, 2007? Não, então não referencia. Professor, eu consultei o dicionário ao decorrer do trabalho. Tá, mas você colocou no seu trabalho? Você usou o dicionário? Não, então não referencia. Tá? Então você tem que ser assim. A gente sempre estuda muito mais do que está no texto, tá, gente? Então isso é comum, não fica em crise. Já tive uma aluna que ela ficou mal porque eu estudei 20 e tantos livros, para o meu TCC só usei 10. No TCC, na escrita, né? Só aparecem 10 autores. Legal. Tá, tudo bem. Faz parte. Tá? Então, a formatação da lista de referências diferentes do corpo do texto, consulte a opção Orientações para Autores no site da revista. Deve apresentar a fonte completa dos autores citados. Tá? Citou, referenciou, não citou, não referenciou. O que mais, gente, que eu posso falar para vocês em relação às referências? Se possível, façam uso de gerenciadores ou construtores de referência. Estou brincando, tá, gente? Eu sou revisor também de texto acadêmico. Então, se possível, faça uso de gerenciadores ou construtores de referência. Na dúvida, procure um revisor. Tá? Um bom revisor, porque tem muito revisor no mercado, só que nem todos são bons. Tá, gente? E mais? Bom, basicamente mesmo, era isso que eu queria falar para vocês. Eu vou mandar esse material para vocês. Outra coisa, gente. Um adendo aqui, tá? Adendo não é esse termo. Além das referências, no pós-textual existem outras coisas que você pode colocar. Mas no artigo científico é muito raro você ter anexo, apêndice, glossário, índice, são, digamos, elementos pós-textuais que você percebe, você encontra na tese, na dissertação, numa monografia, mas em artigo científico é muito raro colocar aqui. É muito raro termos ou ter outros elementos pós-textuais em um artigo científico, tais como índice, não faz sentido, apêndice, anexo e ou glossário, tá? Para quem não sabe ainda, para quem já sabe, só reforçando, o apêndice é um material acessório à pesquisa, como, por exemplo, um questionário que o pesquisador desenvolveu. O anexo é um elemento acessório à pesquisa, por exemplo, um questionário que o pesquisador buscou em outro trabalho. Tá? Então, tem essa diferença dos dois. Apêndice, material acessório feito por mim, pesquisador. Anexo, material que eu busquei de outro local e, evidentemente, por questões éticas, eu tenho que dizer de onde eu tirei. Que aí vem a fonte do trabalho. Tá bom, gente? Eu vou salvar esse material, depois eu vou dar uma melhorada nele em relação a essas partes, né? Pretextual, textual, pós-textuais, para vocês entenderem melhorzinho essas partes, tá? Vamos ao comentário. Obrigado, Carlos Eduardo. Valeu pela dica e pelas colaborações, tá? De todos. Sim, o Luiz Antônio perguntou se os construtores são sites. Geralmente são sites. Eu ainda não encontrei construtores feitos por softwares, mas, por exemplo, os gerenciadores, eles são programas. O Mendeley, o Zotero, eles são programas. Os construtores, não, ainda não vi nenhum construtor em formato de programa. Geralmente, eles são sites. Tá? Eu vou deixar aqui no bate-papo meu contato.